Vamos lá, pessoal. A liquidação por cálculo, né, que é a forma mais comum do juiz, requerer essa liquidação, que nós fazemos essa liquidação por cálculo, é a mais comum, né, que o juiz, acata e pede para a gente. Então ela será feito quando, a liquidação da sentença pode ser realizada utilizando o cálculo aritmético, né, como, por exemplo, o cálculo das férias, saldo de salário, verbos rescisórios, 13º. Então, é o cálculo, né. A maioria das vezes as nossas sentenças de liquidação é por cálculo. Nós precisamos ali, utilizando cálculos simples ou complexo, né, quando existe horas extras, o cálculo é bem complexo, algumas periculosidades, né, quanto à porcentagem. Então, é um cálculo que exige complexidade, né, então nós temos ali, que fazer esses cálculos, especificar exatamente, os valores, a quantidade, a quantificação por cálculo aritmético, né. Então, transitou em julgado, segue o processo, nós vamos para a fase de liquidação, né. Então o juiz intima para apresentar o cálculo, intimando a parte para apresentar o cálculo, o juiz determina que seja feita essa liquidação nesses 3 itens que eu falei: liquidação, por cálculo, por artigo ou por arbitramento, tá certo? Então vamos lá, as partes elas serão intimadas para apresentar esse cálculo no prazo de 8 dias, eu já falei, então ela apresenta o cálculo no prazo de 8 dias, vai apresentar reclamante e reclamado, os cálculos, né. Depois, mais 8 dias para impugnar os cálculos da parte contrária sob pena de preclusão, que foi o que eu li ali, ó. Eh Então, por exemplo, pode ter a concordância, né. Nós podemos, ter a concordância ou especificar o porquê que não concordamos com os cálculos, né. Os descontentamentos, eles serão apresentados dentro da nossa impugnação nesse prazo de 8 dias, tá. Desse cálculo, o juiz, ele profere uma decisão, fixando o valor da condenação. Aí agora o juiz, ele fixa essa condenação, né. Então, essa decisão ela chama sentença de liquidação, porém ela tem uma natureza de decisão interlocutória, não podemos recorrer. A princípio, não podemos recorrer, né? A princípio, nós não podemos recorrer. Então a sentença de fixação de liquidação ou homologatória. Então essa sentença ela pode ser fixada pelo juiz ou ela pode ser homologatória, quando a parte contrária, ela fala: "Não, eu concordo com os cálculos apresentados da parte autora". Então seria uma fixação homologatória. Uma sentença homologatória. A sentença de fixação é quando o juiz faz essa fixação. Tá certo, pessoal? Então, o juiz, dessa decisão fixando o valor, ela torna irrecorrível de imediato. Eh, com a fixação desse valor, temos ali o valor que o reclamante terá direito a receber, o qual ele vai precisar cobrar do reclamado, né? Então, tendo o valor, nós chegamos na fase de execução, tá certo? Então, sentença líquida, o processo, chegando nessa fase, o processo ele acaba ficando parado, ele paralisa. A hora que nós chegamos ali no valor, o processo fica parado. Então, nós precisamos entender o artigo anterior, que é o 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, apenas nos casos em que a parte não tiverem representada por advogado. Por exemplo, no jus postulante. Houve uma sentença, a parte não tem advogado e ali não recorreram, ninguém fez qualquer recurso, o juiz pode ali de ofício impulsionar essa execução, tá certo? Quando isso não acontece, quem impulsiona essa execução são as partes. Então, se eu tenho ali um direito do qual eu pretendo receber, eu tenho que impulsionar o juiz para que ele diga, ou parte contrária, você tem que
que fazer o pagamento do que você deve ao reclamante, tá certo? Então, feita essa petição, o juiz manda citar o executado, onde ele tem 48 horas para fazer o pagamento desse valor que foi apurado pelo juiz, né? E, então, 48 horas nós podemos concordar, pagar, né, essa dívida, encerra a obrigação, encerra o processo, ou nós não concordamos, aí nós vamos contestar aqui nessa fase o cálculo que o juiz apresentou. Nós iremos entrar com embargos de execução, falando que nós não concordamos com o cálculo ali que o juiz sentenciou, que lá na fase de liquidação nós entramos com uma impugnação falando que nós não concordávamos. Então aqui é a hora de entrar com embargos de execução, né? Nós temos 5 dias para garantir, para entrar com esse embargo de execução. O único problema é que para entrar com esse embargo de execução, nós vamos ter que garantir o juízo. O que é garantia do juízo? Ou a gente dá um bem que fique penhorado ali, que ele fique garantido, né? Quem entrou com esse embargo de declaração, ele oferta um bem para deixar esse bem em garantia caso ele não pague, ou ele deposita o valor daquela condenação que o juiz sentenciou. Tá certo, pessoal? Simplificando, tentei simplificar ao máximo essa fase, né, de liquidação e execução da sentença trabalhista, que é uma fase mais complicadinha, né? Lembrando que nós temos na fase de vamos liquidar, né? Nós temos prazo para liquidar, tá? Após o trânsito em julgado. Após isso, para impulsionar essa execução, nós temos que peticionar, senão o processo fica parado, né? Eu creio que era isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito da liquidação e execução trabalhista. Um abraço, pessoal. Eu encaminho o material por e-mail.